E aí, galera? Bem-vindo a este canal e convido você para se inscrever aqui, se ainda não é inscrito. Fico muito grato com essa colaboração. Hoje trago mais uma obra literária. Vamos ouvir. E para fechar sobre a cronologia da obra do Guimarães Rosa, em 1997, 30 anos depois da morte do Guimarães Rosa, né, em homenagem a isso, a família, junto com a editora, decide publicar aquele primeiro livro que o Guimarães Rosa escreveu e que ele mesmo não quis publicar, que é aquele livro de poemas, o Magma. Então, eles publicam o Magma em 1997. 30 anos depois do escritor morrer, né, falecer. E aí, a gente que estuda, né, pesquisa a obra do Guimarães Rosa, a gente percebe que o Magma, que é um livro só de poesias, lindas poesias, a gente percebe que ali o Guimarães Rosa começava a dar indícios do que seria a obra dele. Porque muita coisa que tem no Magma de poesias, a gente acaba reencontrando durante a sua obra. No Sagarana, até no próprio Grande Sertão Veredas, a gente percebe que tem coisas do Magma ali. Por exemplo, ele conta... Tem uma poesia no Magma que chama A Boiada. Que, através de versos, ele vai contando a história de uma boiada. Que, para mim, né, e eu já vi outras pessoas falando isso, tem tudo a ver com o primeiro conto do livro Sagarana, que é o Burrinho Pedrez, que conta a história de uma boiada também. E aí tem outra coisa sobre tem uma história que chama Maleita, né, uma poesia que chama Maleita, que tem a ver com outro conto Sagarana, que chama Sarapalha, né, e por aí vai. Então a gente percebe que o Magma é um livro que foi eu não falo rascunho, porque seria injusto falar isso, né? Uma obra tão bonita, mas foi um livro assim que de iniciar, o Guimarães Rosa iniciar, fazer seus testes para escrever os seus outros livros. Né? Serviu muito assim de experiência para ele escrever seus outros livros. Tá bom? Gente, vou falar um pouco do museu, da importância do museu para vocês. O Guimarães Rosa ele faleceu em 1967. E aí, na década de 70, sobre solicitação, pedidos de familiares, de amigos, de jornalistas, de pesquisadores, o que faz? O que acontece? O Estado de Minas Gerais ele adquire essa casa e transforma essa casa no Museu Casa Guimarães Rosa, porque a casa já pertencia a outras pessoas. Aí o que o Estado faz? Ele transforma, né, restaura a casa, né, nos moldes da época e transforma aqui no Museu Casa Guimarães Rosa. Então, o museu ele foi inaugurado no dia 30 de março de 1974. Muitos de nós aqui nem éramos nascidos, né? E aqui no museu, a gente tem um grande acervo sobre a vida e a obra do Guimarães Rosa. Né? Desde das suas primeiras edições, rascunhos. Né? Nós temos a primeira edição do livro Grande Sertão Veredas, com dedicatória do Guimarães Rosa para os pais. Né? Nós temos coisas sobre a sua vida pessoal. Olha que legal. Está passando aí imagens sobre o museu, gente. Olha que legal. Né? A sala de exposições, a gente sempre recebe alguma exposição. Aí tem o corredor, onde a gente tem também algumas imagens. Olha a cozinha do museu também. Essa é a cozinha do museu, né? Que foram mantidas as mesmas características da época. Aí nós temos o gabinete, olha o gabinete. Né, que a gente montou o escritório do Guimarães Rosa. Aí nós temos a vitrine, onde tem toda a obra do Guimarães Rosa e suas primeiras edições.
Olha aí o Primeiras Histórias, aquele livro que eu falei com vocês. Aí a primeira edição do livro Primeiras Histórias, a máquina de escrever que pertenceu ao Guimarães Rosa, né? Pertenceu a ele, foi aí que ele fez toda a sua obra. Aí nós temos aí o Manto do Vaqueiro, que é um dos personagens mais evidenciados na obra do Guimarães Rosa. Aí nós temos o Terceira Margem do Rio, que é um conto que está no livro Primeiras Histórias, né? Que retrata esse personagem aí, um velho que decide viver numa canoa. E aí tem a foto do Guimarães Rosa naquela viagem de 52, gente, que eu falei com vocês, né? E imagens do sertão que compõem a obra e a vida do Guimarães Rosa. Muito legal, gente. Gostei muito dessa apresentação aí. Obrigado, viu, professor Geraldo? Deu para exemplificar aí, né, melhor o que é o Museu Casa Guimarães Rosa, onde atuam os miguelins, grupo de contadores de histórias miguelins, que são jovens aqui da cidade, né, de 11 a 17 anos de idade, que recebem um visitante aqui na casa, mostra todo esse acervo que vocês acabaram de ver, com mais detalhes, é claro, falando, explicando, né, respondendo às dúvidas dos visitantes. E o mais legal, no final da visita, eles narram trechos da obra do Guimarães Rosa para as pessoas no jardim. Então, por isso que eles são chamados contadores de histórias, Miguelin, né? O contador de história, Miguelin, ele é um divulgador da obra do Guimarães Rosa. Como eu disse, é um projeto que foi criado na década de 90, tem 25 anos de existência, e eu fiz parte desse projeto, né? Eu fui da primeira turma, da primeira geração do Grupo Miguelin. Eu era molecote, ainda não tinha barba, e fiz parte da primeira turma do Grupo Miguelin, e atualmente eu estou na coordenação das atuais gerações do Grupo Miguelin. Então nós estamos com a turminha agora, para vocês terem ideia, entre 8 e 12 anos de idade, que estão se preparando para serem contadores de histórias Miguelin. A gente já começou com as primeiras oficinas. Nós temos as nossas duas professoras, que foram minhas professoras também, que ainda são professoras do Grupo Miguelin, que é a Dora Guimarães, que inclusive é prima do Guimarães Rosa, e temos a Elisa Almeida também, que ajuda nessa nossa equipe, né? Então, aí no YouTube, gente, nós temos nas redes sociais também, sobre o Grupo Miguelin, no Facebook, no Instagram, na página do Museu Casa Guimarães Rosa, tanto no Instagram, no Facebook, no YouTube, tem vários vídeos do Grupo Miguelin se apresentando, tem alguns vídeos meus também, né? Com mais informações do Grupo Miguelin, aí, esse grupo que viaja o Brasil inteiro e já foi até posterior divulgando a obra do Guimarães Rosa. Então, todo evento que acontece sobre Guimarães Rosa, eles sempre são convidados para se apresentar. Nós estamos chegando no finalzinho da nossa live aqui, infelizmente, eu acho que falei demais. Ô, Fábio. Pode falar, professor. É o seguinte, eu citei no início da apresentação que você participou do evento da 32ª Semana Roseana na UFMG. E lá você falou um pouquinho da presença do bem e do mal na obra de Guimarães Rosa. Eu gostaria que você falasse um pouco para os nossos alunos aí, até mesmo nossos professores, outros colegas aí, né, que gostam de Guimarães Rosa, né, e dá uma explanação sobre isso aí. Tá ok. Então, isso é um dos temas, né? Como eu falei, né, a obra de Guimarães Rosa nos permite falar sobre tudo. Por isso que a obra de Guimarães Rosa é considerada uma obra universal. O que significa uma obra universal? Que não tem tempo, né? Então, pode passar daqui 700 anos, a obra do Guimarães Rosa ainda vai ser uma obra contemporânea. Vai ser uma obra que remete ao que está acontecendo agora. Então, por isso que é uma obra atemporal, uma obra universal, né? Porque lida sobre isso, sobre os nossos conflitos internos, sobre o que se passa com a gente, sobre os nossos sentimentos. Por isso que ele fala que o sertão é do tamanho do mundo. O sertão está em todo lugar. Por quê? Porque o meu sertão fala mais não só sobre a questão geográfica, territorial,
mas o que eu sinto, os meus medos, as minhas desconfianças, as minhas alegrias, minhas perdas, os meus ganhos. E o que acontece comigo aqui, esse tipo de sentimento, acontece com você que está em Vespasiano, acontece com você que está em São Paulo, acontece com você que está em Belo Horizonte, acontece comigo que estou aqui em Cordesburgo, que é o sentimento das pessoas. Por isso que a gente lida com conflitos internos. E uma das perspectivas da obra de Guimarães Rosa, principalmente no Grande Sertão Veredas, é sobre essa questão do bem e o mal. Né? Ele discute, né, principalmente no Grande Sertão Veredas, a existência do bem e do mal. O Guimarães Rosa ele vai naquela coisa do Shakespeare, né, para quem entende. O Shakespeare tem aquela coisa, ser ou não ser, eis a questão. O Guimarães Rosa fala, ser e não ser, que pode existir as duas coisas. Então, sobre o bem e o mal, ele começa a dizer que ele defende a ideia de que um depende do outro para existir. Né? A grande questão do Guimarães Rosa é levantar a questão, existe Deus? Existe o diabo? Uma pessoa que é boa, ela pode ser ruim? Uma pessoa que é ruim, ela também pode ser boa? E ele levanta essas questões para a gente, né? Principalmente dentro do Grande Sertão Veredas. Né? Um homem que, na verdade, ele pode ser um homem cruel para algumas pessoas, ele pode ser um bom pai. Um bom pai, ele uma pessoa que é boa para outras pessoas pode ser um pai ruim. Isso está muito dentro da nossa realidade, de um livro que o Guimarães Rosa escreveu na década de 50 e que hoje a gente discute dentro da nossa própria sociedade. Né? Essa questão de existir o bem e o mal, o certo e o errado, é a questão dos paradoxos, né? Do complexo, da questão da dualidade, do sim e do não, do certo e do errado, do bem e do mal. Né? Então é isso que Guimarães Rosa discute. Ele não dá resposta, ele fala que vivendo isso, na verdade, a gente aprende a fazer maiores perguntas, e isso é o mistério da vida. Na verdade, eu não dei resposta nenhuma, né, professor? Na verdade, eu só instiguei as pessoas a buscarem suas maiores perguntas mesmo. Eu acho que a vida é assim, o Guimarães Rosa fala, que a vida da gente é uma grande travessia. O real não está nem na chegada, nem na saída. O real se mostra para a gente no meio da travessia, enquanto a gente está vivendo. O importante não é quando a gente nasce, nem quando a gente morre, mas é o que a gente consegue adquirir enquanto a gente está vivendo. Adquirir como? Conhecimento, sentimento, essa perspectiva de vida. Fazer inveja nos meninos que estão loucos para comprar os livros depois dessa fala sua, depois dessa palestra, só para fazer inveja. Amiga, vou começar, calma. Tutameia. Vai falando um pouquinho para eles aí, se você puder, né? Primeiras Histórias, você já falou. Primeiras Histórias, Tutameia. Recado do Morro, né? Eles Recado adoram, né? Quando eu trabalhei com os meninos, adoram esse livro. O Recado do Morro, gente, é um estudo de astrologia maravilhoso ali, no meio ali. Se você quiser saber de astrologia, você leia o Recado do Morro. É um livro... Tem muito a ver com as montanhas lá da região de Cordesburgo, né? A Gruta do Maquiné. Recado do Morro, chama Recado do Morro, pessoal, é porque fala de um Morro da Garça, que é o nome da cidade que tem aqui, que ele é considerado Pirâmide do Sertão, porque é um morro, por exemplo, Morro da Garça está a 70 quilômetros de Cordesburgo, e a gente consegue ver esse morro, essa montanha daqui de Cordesburgo, de tão aparente que ele é. Guimarães Rosa fala no conto, o Morro da Garça é belo como uma palavra. Olha que bonito isso. Né? E conta a história desse morro. Né? E as pessoas vão trocando recados, pensando que é o morro que está dando esse recado para as pessoas. E olha que interessante, são 7 recados dados por crianças, músicos, loucos, então pessoas com sensibilidade. É muito interessante esse conto, é uma boa recomendação, viu, professor? Maravilhoso esse conto. Eles vão se apaixonar por Seu Gorgulho, porque para mim um dos melhores personagens de Guimarães Rosa é Seu Gorgulho. Para mim é o personagem principal. Isso, Noites no Sertão,
Você já falou Noite do sobre ele, Sertão, né? tem o conto lá, Dão Lalalão, e tem o conto Buriti, que é muito bom também. Muito bom, E quem gente. tiver interessado um pouquinho mais em biografia, Fábio, porque se perguntaram para vocês a respeito de biografia, se alguém escreveu biografia de Guimarães Rosa, depois você pode responder para eles aí. Mas você tem em conta algumas correspondências. Uma deles que eu tenho é essa aqui, ó, né, Guimarães com o Eduardo Bizarri. Mas ele tem correspondência com a mexicana também, que esqueci o nome dela aqui agora, que ele também fez uma correspondência com ela, que também está registrado, né? Esse é maravilhoso, porque foi um tradutor do livro Guimarães Rosa para o alemão, né? Então Guimarães Rosa dando dicas para ele como certas coisas como que deve traduzir algumas coisas. Imagina falar do sertão em italiano, imagina falar do sertão em alemão. E são as melhores traduções, viu, gente? Por quê? Porque o Guimarães, esses tradutores tiveram a oportunidade de ter contato com Guimarães Rosa. Então Guimarães Rosa explicava de forma esmiuçada para eles como eles deveriam fazer essa tradução, né? Então tem histórias maravilhosas aí para quem quer enfronhar mais e se identificar mais com a obra de Guimarães Rosa, entender mais da obra de Guimarães Rosa, é justamente sobre essas conversas que Guimarães Rosa tinha com seus tradutores. Assim. Muito bom. Está com um acervo muito bom aí, viu, professor? Eu queria agradecer a vocês, viu, pelo convite, pela confiança, né, essa sensibilidade, né? Eu acho que precisa mais disso nas escolas, né? Esse tipo de iniciativa de vocês, né? De mostrar para as pessoas o quanto é importante a questão o quanto é transformador a questão da arte, da literatura, da história, das ciências humanas, enfim, né? Da educação no geral para as pessoas. Coincidentemente, ele disse essa frase 3 dias antes de falecer. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Foi durante o discurso de posse dele na Academia Brasileira de Letras. Eu não sei se já era um presságio, uma mera coincidência, apesar que eu acredito que na obra e na vida de Guimarães Rosa nada é coincidência, nada é por acaso. Tá bom?